Vamos lá, pessoal. Futebol, dinheiro e a história da deterioração de um esporte que já foi a paixão nacional. Será que continua sendo? Estava passando pelos principais portais aqui e me deparei com uma notícia assim triste e trágica. E aí envolve a questão do dinheiro, né? O quanto de dinheiro é necessário para ser feliz? O quanto que as pessoas elas conseguem sair de uma classe social desfavorecida, através de um esporte elas ascenderem socialmente, e o quanto que elas não sabem lidar com dinheiro, ao ponto de você olhar para a carreira de determinados jogadores de futebol e notar que eles ganharam dinheiro pra cacete. E hoje em dia tem jogador aí que tá morando em CT de time de futebol porque tá separando de esposa. Tem jogador que perdeu absolutamente tudo. Tem jogador que até há 2 décadas atrás era visto como multimilionário e hoje em dia as coisas mudaram. O cara perde cobertura porque não paga IPTU. O cara vai fazendo filho num monte de mulher. E depois vem a questão de pensão alimentícia. E aí, tem uma série na Netflix que, se não me engano, é uma série turca. É uma série de máfia turca, sabe? E tem essa questão desse jogador do Flamengo que foi noticiada ontem nos principais portais de notícia. O que é? É uma máfia turca que eles têm acesso a um jogador e eles ameaçam o jogador para que ele tenha dentro do campo uma atitude de acordo com as apostas. Porque esse mundo das apostas, essa coisa toda, né, que tem bastante influenciador, inclusive, que é envolvido com isso de certa forma prejudicou muito a imagem do futebol. E nessa série é exatamente sobre isso que é falado, né? Tem uns caras ali de uma máfia turca, eles pegam um jogador que é muito promissor e eles ameaçam a família do cara, eles ameaçam o cara, e o cara é obrigado a tomar as atitudes dentro do jogo de acordo com os interesses dessa organização criminosa. E aí, a gente acha que isso é coisa de série, de Netflix, que isso é coisa de filme, só que não, né? Quando a gente se depara aí com o caso do Bruno Henrique, jogador do Flamengo, conhecidíssimo, né? Aí a gente olha para um caso como esse e a gente vê que a questão da ficção é imitando a vida, né? Não é a vida que imita a ficção. Se existe ali uma série em que uma máfia turca ela tenta manipular um jogador para que os resultados saiam de acordo com os interesses, para que as apostas, né, elas tenham lá o ganho que a organização criminosa quer, é porque isso acontece dentro da realidade. E aí me deparei com essa notícia, né? Indiciamento do Bruno Henrique pela Polícia Federal. Eu tenho um amigo que ele tem um filho que é goleiro e está começando. É um garoto muito promissor. Novinho, está nas categorias ali iniciais, mas é aquele garoto que a gente olha e vê que o negócio dele, o caminho dele, é o futebol. E o esforço desse meu amigo, junto da esposa, para dar margem para o sonho do filho, para que as coisas aconteçam, né? Porque os campeonatos, o filho tem que se deslocar para determinadas regiões do estado do Rio, tem todo um suporte, né, que tem que ter de alimentação, de lugar para poder ficar com o garoto e tudo. E nesse início é muito difícil, porque não tem uma ajuda, não tem um patrocínio. Aos poucos isso vai aparecendo, mas a luta que a família empreende é uma luta árdua, né? E isso tudo está no mundo da esperança, porque igual o filho desse meu amigo, tem diversas crianças que estão trilhando o mesmo caminho. E aí vem a questão da peneira. Muitos, a grande maioria, eles vão caminhar durante um determinado tempo e vai ter um corte, porque não é para todo mundo, né? É um ou outro, são muito poucos, é um número ínfimo que consegue realmente subir os degraus e se tornar profissional. Então os profissionais de futebol que jogam em times, como por exemplo o Flamengo, cara, são verdadeiras preciosidades, né? Porque se você for ver o histórico, se você pegar o Bruno Henrique, voltar lá no início dele, se você for observar os garotos que começaram com ele, 99% ficaram no meio do caminho. E ele foi aquele que galgou, que superou todas as dificuldades e que conseguiu finalmente chegar a ser profissional. E aí quando a gente se depara com a notícia dessa, tem todo esse histórico do futebol brasileiro, né? Que era o futebol primeiro lugar do mundo, o melhor jogador do mundo brasileiro, os craques que vieram, né? Cada época um craque. Aí quando tem aquele negócio na França, do Ronaldo, aquilo ali é um ponto de inflexão. Depois vem a história do 7-1, que também assim, é como se fosse um crash da Bolsa de Valores de 1929 para o futebol brasileiro. E a gente vê que vai passando os anos e vai se deteriorando, quer dizer, o Neymar, né, é o último craque, é o último grande craque brasileiro. Não conseguiu ser melhor do mundo, agora está jogando aqui no Brasil,
Tem o Vini Júnior, né? Mas não é da mesma qualidade desses grandes craques. E a gente vê essa notícia de um cara e a gente fica olhando, né? Tá indiciado, quer dizer, tem todos aqueles direitos que o cidadão brasileiro tem, de ampla defesa, de contraditório, vai se defender. Mas só a notícia já é de uma tristeza assim imensa para o mundo do futebol, né?